fazer? O que deve ser feito? Pelo que Vasti fez. Então eles mostram que, segundo a lei, ele deveria agir, fazer alguma coisa. Por quê? Para que as outras mulheres do rei não viessem errar da mesma forma. E isso é importante para quem ocupa um cargo de liderança. Porque se o líder erra toda a igreja. Se quem está na frente não andar direito, não adianta pregar e falar e ensinar, porque não vai adiantar. Porque mais vale o testemunho do que as muitas palavras. Eu posso ter palavra bonita e chegar aqui e falar e ordenar, mas se eu não der testemunho e eu não passar primeiro, pode ter certeza que nada vai rolar. Então vem tomar uma decisão, decreto. Nunca mais Vasti vai se apresentar diante da minha presença. E ela será substituída por alguém melhor do que ela. Melhor por quê? Alguém que obedeça. Alguém que entenda que a posição que está ocupando não é porque está na posição mais elevada que pode tomar decisão. E o problema é que nós achamos que podemos tomar decisão a qualquer momento. Mas esquecemos que nós temos um que tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. É Ele que manda, Ele que comanda, Ele que ordena, Ele que faz, Ele que desfaz, Ele que dá, Ele que toma. Todo o poder e autoridade está na mão de um só. Exatamente quando acontece isso, que Vasti desobedece, Assuero agora vai para a guerra. E ele vai guerrear contra a Grécia. Ele já entra ganhando tudo. Vitória sobre a Grécia. No ano de 480, mas no ano de 481, um ano depois, ele perde para Salamina. Quando ele perde, olha só, ele mostrou todo o seu reino, toda a sua riqueza. O que ele estava fazendo com aqueles príncipes? Estratégia de guerra, no banquete. Ele estava mostrando que ele tinha riqueza, que ele tinha poder, que ele tinha armamento, que ele tinha tudo, então eles não perderiam a guerra. Ele ganha contra a Grécia, mas perde um ano depois contra Salamina. Aí ele volta para a Pérsia. Quando ele volta para a Pérsia, ele lembra do que aconteceu. Lembra da rainha, lembra de Vasti. Acredito que ele sente tristeza, mas ele não pode voltar atrás. Aí ele recebe o conselho dos jovens, que diz para ele: busquem jovens, moças virgens, para que você venha eleger uma nova rainha. Assuero, então, vamos fazer isso aí. E aí é que começa a história dessa moça. Por quê? Porque essas moças, elas foram arrancadas de dentro da sua casa. 127 províncias receberam ordem onde tivesse uma moça virgem e bonita de boa aparência. Podia pegar ela e trazer para o rei. Tinha que trazer para Suzã, para que elas viessem, passar por um momento, por um tempo, para que viesse uma dessas ser escolhida rainha. Então entenda uma coisa: essas moças foram arrancadas do seu seio familiar, do braço da sua mãe, do seu pai, do meio da tua família. Elas não tinham escolha, irmãos. Entenda uma coisa: elas não tinham escolha. Aonde chegava o oficial, o general, não sei quem era, elas eram tiradas, arrancadas, sem perguntar se elas queriam ir ou se elas não queriam ir, se elas queriam estar na condição ou não queriam estar na condição. Agora imagine comigo como que está o psicológico dessas moças. Imagine como elas estão no momento. E a Bíblia diz que junto delas quem vai? Esther, Hadassah. Uma moça que havia perdido os seus pais na sua infância. Olha só a infância dela. Quem criou ela foi o seu primo, Mardoqueu. Passou a ser o seu pai adotivo. E agora, depois de um tempo, ela agora é arrancada dos braços do seu pai, que a criou, para ir para um lugar, uma situação que ela nem sabe como é que é. É conto de fada? Quer ser rainha mesmo?
Nós vamos entender essa noite, irmão, que nem sempre uma posição de destaque é uma posição que traz felicidade. Nem sempre uma posição de destaque vai trazer felicidade pra gente. Tem muita gente achando, que eu queria ser pastor, eu queria ser pastora, eu queria porque é tão bonito, todo mundo respeita, está muito enganado. Não sabe o sofrimento que é, a renúncia que passa e tudo que tem que enfrentar, irmãos. Esther agora foi arrancada, juntamente com aquelas moças. 6 meses elas iam passar por um tratamento de beleza. Mais 6 meses com óleos, mirras, perfumes. Mas o texto diz que quando Esther, juntamente com as outras moças, ela chega lá, Esther, Deus logo faz com que Hegai ache graça nela. Ele era o chefe dos eunucos. Ele já pega 7 moças, coloca à disposição de Esther. Porque Deus está no negócio mesmo do sofrimento. Se a gente observar o livro, nós não vamos ver falar de Deus, mas nós vamos ver a ação de Deus. É por isso que nós não precisamos, irmãos, ficar nos desesperando quando Deus ele não se manifesta. Não, Deus não está usando alguém para falar. Deus não está mostrando algo para você entender. Deus não está te dando sonho. O que importa é que você está vendo se desencadeando Deus no negócio. Deus não precisa aparecer para ele fazer, nem para ele trabalhar. A gente vê essa história. 7 moças à disposição dela. E começa todo esse tratamento, irmãs. Porém, elas estavam se preparando para um momento. Talvez algumas ali era a oportunidade que elas iam ter de estar com ele. Para outras era um desespero, porque eu poderia estar assim pensando assim: e se eu não for escolhida para rainha, o que será de mim? Quando chega no final de um ano, todas as moças, elas saíam da casa das mulheres onde elas estavam pela tarde, ia para a presença do rei, da casa do rei, e só saía pela manhã. O que elas foram fazer lá? O texto diz que elas iam à tarde e só saíam pela manhã. Cada uma poderia levar o que quisesse, enfeites, perfumes, qualquer coisa. Agora imagine, moças virgens têm que ir diante do rei para agradar o rei. Elas não foram lá passear, só mostrar a sua roupa, o seu sapato bonito, não. Elas foram ter uma noite com o rei. E o pior disso, eu estou falando que eu estou trazendo para a realidade nossa. É que aquela que não fosse escolhida, ela seria levada para o harém do rei. E de lá ela não sairia mais. Ela teria que ficar lá à disposição do rei. Se algum dia, algum ano ele lembrasse dela, a mandasse chamar de novo. Escuta, aquelas moças que não foram escolhidas como rainha, passaram a viver no harém do rei. Tinha regalia? Tinha tudo do bom? Tinha. Só que tem uma coisa: elas não iam poder casar, elas não poderiam mais ter famílias, elas não poderiam ter uma vida normal como as outras moças. Não, elas não poderiam. Elas iam ficar lá no harém com todas as regalias, porém talvez frustradas. Só que a Bíblia diz que o Senhor, Ele trabalha em toda a história. E Hegai começa a instruir a Esther de como ela tinha que se comportar, porque ele sabia o gosto do rei. Ele sabia como o rei gostava e ele instruiu a Esther. Era Deus no negócio, não era? É Deus. A Bíblia diz então que chega a vez de Esther. Só que o texto
Amã. Ele coloca ele numa posição bem elevada. Depois do rei, Amã recebeu toda a autoridade. Esse tal Amã, quando ele entrava no palácio, ele exigia reverência. Todas as vezes que ele entrava no palácio, ele exigia reverência. E todas as vezes que ele passava, todo mundo reverenciava Amã, menos um. Judeu, seja lá quem for, todos reverenciavam Amã, menos um. Quem é esse um? Mardoqueu. Ele estava na porta. E todas as vezes que Amã entrava, todo mundo reverenciava, menos Mardoqueu. Até que um dia, um dos súditos de Amã disse: você percebeu que todas as vezes que você entra no palácio, tem um homem lá que ele não reverencia você? Porque sempre tem alguém, né, irmão, para apontar. Sempre tem alguém para entregar. Sempre tem aquele para querer estragar tudo, dizendo: é santo demais, quer ser melhor do que os outros, então eu vou mostrar quem ele é. Amã então pergunta: quem é esse? Mardoqueu. Só que ele não fala que é simplesmente Mardoqueu. Ele diz: é Mardoqueu, o judeu. Ele revela tanto o nome como o seu povo. E isso se deu uma ira muito grande em Amã. Porque todo mundo se prostrava. Todo mundo reverenciava, menos Mardoqueu. Meu Deus. Aí o texto vai dizer que é a vez de Esté chegar à presença do rei. Ela não pede nada da casa das mulheres. Ela simplesmente vai. E quando chega lá, ela acha graça diante do rei. O rei então pôs a coroa na cabeça de Esté e a fez rainha. Deu um banquete, fez a festa, e Esté agora é a rainha. O que acontece mais à frente é que Amã, ele continua, todas as vezes que ele entrava no palácio, incomodado com Mardoqueu. E ele não se conforma com isso. Passa-se o tempo. A Bíblia nos diz que uma certa feita, ele vai até o rei e fala: olha, tem um povo aí que é diferente do nosso. Não respeita as suas leis. Não respeita o Senhor como rei. Esse povo tem que ser exterminado. O que a Assuero faz? Dá autoridade para Amã fazer o que ele quisesse com eles. Ele levanta um decreto, marca o dia e a hora e o ano, para que todo judeu viesse ser exterminado. Ia matar todo mundo, criança, mulher, homem, velho, jovem, todo mundo ia ser morto. O rei dá um anel a Amã e ele sela um decreto pelo persa, não poderia ser revogado de forma nenhuma. As cartas são expedidas, 127, aonde chegava uma carta daquela, desespero dos judeus. Eles ficaram desesperados. O que acontece? Mardoqueu recebe a carta também. Ele vai lá, rasga suas vestes, se veste de pano, de saco cinza, e ele começa a se lamentar. A Bíblia diz que uma certa feita, as moças que estão lá, que servem Esté, percebem que Mardoqueu está vestido de pano de saco e se lamentando por lá de fora do palácio, porque não poderia entrar daquela forma. Chega Esté e diz: Esté, Mardoqueu está nessa condição. Esté se incomoda e manda perguntar o que está acontecendo. Exatamente aí Mardoqueu manda dizer para ela do decreto que Amã havia feito para exterminar com todos os judeus. Irmãos, é interessante, sabe por quê? Porque no meio de uma sociedade onde todo mundo se prostra, errado é quem não se prostra. No meio de uma sociedade onde todo mundo reverencia, errado é quem não reverencia. Só que tem um negócio.
todos reverenciou a Amã, agora todo mundo vai morrer. Mas Deus honra a fé dos seus fiéis. Mas o que eu vou dizer para Esther é o seguinte: olha, Esther, foi chegado para nós uma carta, e tal dia, daqui um ano vai morrer todo mundo. Nós vamos ser exterminados. Por quê? Porque eu não reverenciei Amã. Aí Mardoqueu diz para que Esther viesse interceder por eles ao rei. Qual é a palavra de Esther? Ela vai dizer assim: mas todo homem e mulher sabe que ninguém, se não for chamado pelo rei, pode se apresentar diante dele. Porque se isso acontecer, é morte na certa. A não ser que ele estenda o cetro de ouro e livre tal pessoa. Mardoqueu então diz para ela: olha, não pense em você, porque você está no reinado, que você vai escapar disso. Porque se nesse tempo de todo você se calar, socorro virá de outra parte. Olha a fé de Mardoqueu. O decreto já havia saído, mas olha o que diz: se de todo te calar, socorro e livramento virá de outra parte, mas você e a casa de teu pai perecerão. Oi, irmãos. Às vezes nós estamos preocupados em livrar nós mesmos e esquecemos da nossa responsabilidade como igreja. Eu não estou nem aí, o problema é dela, o problema é dele. Eu me guardando, está tudo bem. Eu não fazendo, está tudo ótimo. Eu não pecando, pego quem quiser. Está enganado, nós temos responsabilidades. A igreja recebeu responsabilidade. O que Mardoqueu fala para Esther? Quem não sabe? Não foi por isso que você chegou onde você está. Escuta, quem sabe não foi por isso que você chegou aonde você está. Escuta isso aqui. Tem gente achando que chegou onde chegou para receber aplauso. Tem gente que acha que chegou aonde chegou para receber tapinha nas costas. Tem gente que acha que chegou na posição que chegou para estar estampado nos cartazes. Tem gente que acha que chegou aonde chegou, irmão, para receber glória. Eu tenho uma palavra para te dizer: não foi para isso que Deus te colocou lá. Deus te colocou lá para tu arriscar a tua própria vida por amor daqueles que estão precisando. Você foi posto lá com um propósito. Aleluia. A gente não é colocado em posição, irmão, para bater no peito e dizer assim: quem manda aqui sou eu. Se eu falar, tem que obedecer. Não. O próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando que o maior, ele veio para servir o menor. Deus nos colocou na posição certa, para na hora certa termos a autoridade para fazer aquilo que é necessário fazer. Aleluia, meu Deus. Está naquele momento, ela entende a mensagem. E ela diz: pede todo mundo para jejuar comigo em 3 dias. Dia e noite, não come, não bebe. Eu e minhas moças faremos a mesma coisa. E ela começa um propósito. Entenda uma coisa: se a gente não se colocar diante de Deus, não adianta a gente querer enfrentar algumas coisas. Tem gente que quer ir de peito aberto e diz: eu vou vencer, já ganhei a guerra, já foi. Se a gente não se preparar, irmãos, o inimigo ele vem armado. E a igreja muitas das vezes quer lutar sem arma, mas nós temos armas espirituais que nos foram dadas. É tempo da gente dobrar o joelho, é tempo da gente jejuar, voltar a orar de madrugada, porque a batalha está aí na nossa frente. E o que é que nós
cego. E quando ela chega perto, ela toca e ele diz: o que você quer, Esther? Peça-me, até metade do meu reino eu te darei. Por quê? Porque ela se preparou. Ela não foi de qualquer maneira. Ela se preparou para ir até o rei. Ela se preparou para ir até o rei. Às vezes nós achamos que nós podemos chegar diante do Senhor e pedir sem preparação. E nada. Eu sou dizimista, faço parte do grupo da igreja, limpo a igreja. A gente começa a apresentar todo o nosso currículo para Deus. Mas isso não passa da nossa obrigação. E o Senhor está dizendo: não é só isso. Eu me agrado disso. Eu quero isso da minha igreja. Mas o que eu quero mesmo é que a minha igreja volte a ser como antes. Se coloque diante de mim, busque a minha presença, tenha sensibilidade ao meu espírito, para que chegue diante de mim e tenha resposta. Porque oramos 10, 20, 30 anos e nós não temos resposta de nada, irmãos. Porque queremos chegar diante do rei de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas ele está dizendo: é tempo de preparação, é tempo de preparação para a igreja, é tempo de preparação para chegar diante do rei, é tempo de preparação para que nós venhamos ser aceitos pelo rei. Até o rei para pedir para te matar, o rei para te matar. Glória a Deus. Sabia que tem gente que ora para matar